Muito bem-vindos a mais uma edição do Protagonistas RS, aqui na programação da Poa Streaming TV. Aqueles que fazem a diferença no estado do Rio Grande do Sul passam pelo nosso Protagonistas RS. Estamos no ar para a Home 7200, na Ipiranga 7200. A maior e melhor loja de imóveis do sul do Brasil está aqui em Porto Alegre, Home 7200. Tamo junto, Baitinga, o maior people place da América Latina, para você acompanhar e principalmente ter a oportunidade de conectar-se com várias empresas e também, é claro, buscando empregos e toda uma plataforma que reúne pessoas e empresas no estado do Rio Grande do Sul. Tamo junto, Baitinga. Academia Treinar na Mariante 438, a melhor academia do sul do Brasil. Academia Treinar na Mariante 438, 22 anos de Academia Treinar, comandada pelo mestre Luciano Giacomo. E Restaurante Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, na Casa Prado, na Dinarte Ribeiro, no Moinhos de Vento, aqui na capital. O melhor restaurante asiático do Brasil, aqui na nossa Porto Alegre. Meu convidado do Protagonistas RS de hoje, um grande protagonista do varejo, da ação social do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo de Carlos Klein, meu querido amigo Carlinhos Klein, proprietário da Via Condote, uma das grandes lojas de moda masculina aqui do Rio Grande do Sul, e também vice-presidente do Cindy Lojas e da CDL Porto Alegre. Para mim, Carlinhos Klein, que honra te receber, meu irmão. Bem-vindo ao nosso Protagonista RS. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Fabiano. Fico lisonjeado, honrado e muito grato pelo convite, pelo reconhecimento. E vai ser um prazer bater esse papo aqui contigo nessa tarde de hoje. O Carlinhos Klein, que também é meu padrinho de Rotary Club, ele que me indicou para o Rotary Club. Estou licenciado no momento por questão de tempo, mas o Carlinhos que me levou para lá, e Rotary é uma entidade mundial que faz um trabalho que é totalmente voltado para o social, é fazer o bem sem olhar a quem. O Carlinhos é meu padrinho lá no Rotary Club. Mas, Carlinhos, esse é só um lado, né, do Carlos Klein. Você é sempre envolvido nesses processos relacionados a ajudar o próximo com ações sociais, muita coisa que ninguém sabe que você faz ali no modo silencioso, e é importante isso. A gente sempre fez muitas coisas de forma silenciosa, a gente faz porque quer ajudar e não para ter um holofote ou outro, mas também se dá o exemplo quando se faz ação social, né? Por isso eu valorizo tanto isso, e às vezes as pessoas vendo nós realizando, elas também querem estar lá para ajudar, e de coração, de alma, e não por uma questão de mídia ou coisa parecida. Você sempre foi assim. No dia que começa esse teu lado de querer ajudar o próximo, junto do teu negócio, buscar com isso com que outras pessoas tenham uma vida melhor, uma dignidade, enfim. Como é que começa esse teu sentimento, Carlinhos? Sim. Bom, acho que começa na base, né? Família, né? Quando a gente lá de criança, na criação, né? Então, meus pais sempre foram desse jeito e nos ensinaram a seguir esse caminho, né? De ajudar o próximo. Então, tem uma questão de valores de criação. É claro que a gente também tem a nossa espiritualidade, que também prega esse apoio aos nossos irmãos, né? Nós, no final, somos todos irmanados, e é assim que a gente, fazendo bem e ajudando os outros, estamos nos ajudando, né? Muito mais, muitas vezes, do que os outros, ajudando aos outros. Mas também tem uma questão que eu gosto de frisar muito como economista, né? Pois é, isso é importante. Você é formado em economia, né? Formado em Ciências e Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha visão econômica, a minha visão de negócio é que quanto mais a gente ajuda o próximo, quanto mais a gente ajuda a melhorar a nossa comunidade, maior a criação de riqueza, e quanto maior a criação de riqueza, mais retorno nós temos também financeiro. Então, esse espírito de ajudar, de solidariedade, ele não é só uma questão de querer fazer benesses, mas também é uma questão de inteligência, né? Porque ao ajudar ao próximo e melhorando a nossa comunidade, nós usufruímos dessa melhora. Então, é uma questão de inteligência, é uma questão de negócio, aliada a querer fazer o bem e uma questão humanitária. Então, acho que essa junção, ela
cria, né, um potencial de opções e de negócio mesmo, de vida, né, um potencial de melhorar o mundo que a gente vive, principalmente a nossa comunidade. Uma sociedade forte faz uma sociedade economicamente também forte, né? Exatamente, perfeito. Essa é a leitura. Então, a gente faz primeiro pela questão humanitária, mas também vem em segundo lugar aí também uma questão econômica, né, e negocial. Então, para aqueles que são mais ligados ao negócio, fazer o bem sem olhar a quem também dá retorno econômico. Pois é, eu falava, inclusive, no lançamento, né, do projeto Protagonistas RS, que não é por acaso que quando a gente entra num avião, a comissária de bordo fala que em caso de despressurização, primeiro você coloca a máscara em você para depois poder ajudar o outro. Quando a gente tem uma condição de, obviamente, em qualquer negócio se busca o lucro, nós evidentemente precisamos estar bem estruturados para que a gente possa ajudar a toda a nossa, o que estão em nossa volta, né, Carlinhos? E não há mal nisso, isso é muito importante falar. Isso é importante, a gente destacar esse fato, né? E eu tive durante muitos anos, eu tive dificuldade de aceitar e de enxergar dessa forma, porque normalmente a gente coloca sempre os outros, né? Temos também uma tendência a cuidar primeiro dos outros e, por fim, somos fortes, somos, né, quase que invioláveis, né? E aí a gente não presta atenção nos cuidados que nós temos que ter com nós. Então, hoje eu tenho uma visão muito clara que a primeira coisa que eu preciso é cuidar de mim, da minha saúde física, mental, depois eu preciso cuidar da minha família, depois eu preciso cuidar do meu negócio e depois eu preciso cuidar das entidades e das entidades empresariais e entidades filantrópicas que eu colaboro. Então, é nessa sequência, porque se a gente inverte essa sequência, acaba que, ao invés de conseguir ajudar os outros, a gente acaba precisando de ajuda e aí compromete o tempo e a energia de quem precisa ser ajudado em cuidar de nós. Então, esse é um aprendizado que eu demorei para enxergar e que gostaria de compartilhar, inclusive, com quem está assistindo, porque às vezes a gente se culpa muito, né? De dar o descanso, por exemplo, férias. Poxa, onde é que já se viu? Tem um monte de coisa para fazer. Sou empresário, tenho compromisso com a minha empresa, tenho compromisso com a minha família, tenho compromisso com as entidades, mas também o fato de descansar, né, de recuperar a nossa saúde mental, física e espiritual, também é fundamental para que a gente possa exercer depois todas as nossas atividades, nossas responsabilidades com maior produtividade. Carlos Klein, o protagonista RS desta semana, aqui na programação da Apoio Streaming TV. Não citei no início, né? Estamos para você através do canal 160 da Soul TV, 15 da RBTV na Serra Gaúcha. Também estamos no aplicativo próprio do Apoio Streaming TV em todos os sistemas operacionais da sua televisão. Samsung, LG, sistema Roku, da Philco, Google TV, Apple TV, enfim, todos os sistemas operacionais do mundo inteiro. Você baixa o aplicativo da Poa Streaming TV e nos assiste. E além, é claro, do YouTube, Poa Streaming. Carlinhos Klein, como é que começa a sua vida no varejo? Como é que começa a Via Condotti? Por que Via Condotti? É devido a questões do próprio sobrenome, origem italiana? Bom, eu comecei a minha trajetória profissional trabalhando desde que eu me conheço por gente, lá no interior de Salvador do Sul, na Cruzeiro do Maratá, trabalhando no comércio que meu pai tinha. Salvador do Sul, que tem uma vista linda lá em cima, o Hotel Candeeiro da Serra, que era do Francisco Noveleto, não sei se continua sendo. Isso, eu acho que continua. Mas eu me lembro que eu fui uma noite lá, Carlinhos Klein, e lá de cima, uma noite clara, via Porto Alegre, via Caxias do Sul, via Bento, de lá você vê tudo, né? O hotel está localizado numa região que tem um dos maiores alcances de vista, assim, 360 graus. É lindo, né? É muito bonito. Te atrapalhei, mas era importante. Não, mas é importante destacar, né? A cidade é muito... Fica aí a dica para quem quiser conhecer, pegar um final de semana para fazer um passeio aí, pode ir para lá que vale a pena. Vai degustar. E é pertinho de Porto Alegre, né? 1h30, 1h20, né? Nem isso. Né? E então eu comecei nessa
minha trajetória já trabalhando desde muito cedo, aprendendo a dar valor para o trabalho digno, e depois eu vim para Porto Alegre, entrei na faculdade e comecei a trabalhar numa indústria de confecções, e aí dessa indústria de confecções surgiu a oportunidade de abrir, né, de me tornar empreendedor no varejo de moda masculina. Um pouco antes eu fui empreendedor de varejo de moda feminina, né? Passei por um tempo daí cuidando mais da parte financeira, da parte burocrática, depois parti para o masculino, onde eu faço todo o trabalho que tem que ser feito aí, desde compras até financeiro, RH, logística. E estou aqui até hoje. Então, são 3 lojas. Em breve, estamos aí no processo de expansão para abrir mais 2 lojas. Que legal, cara. Uma nesse segundo semestre e a outra no semestre que vem. Via Condotti é uma avenida em Roma, onde estão as principais marcas de luxo, de moda do mundo. Então, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, né, a Hermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Calvin Klein, todas essas grandes marcas, elas têm loja na Via Condotti. Então, o pessoal que faz turismo na Europa e vai para Roma, costuma dar uma passadinha na Via Condotti para ver o que tem aí de últimas tendências no ramo da moda. E em Porto Alegre, Canoas, também dá para fazer a mesma coisa. Quem vem para Porto Alegre, Canoas, pode passar na Via Condotti para ver o que tem de últimas tendências no ramo da moda masculina. Via Condotti é porque essa avenida era a via dos condutos, que era o encanamento de água que levava água potável das montanhas para a cidade de Roma na época do Império Romano. Então, por isso Via Condotti. E aí, como virou uma rua de moda, tradição de moda, utilizamos aí, né, apoderamos aí do nome para fazer a nossa marca aqui em Porto Alegre, né, Canoas, e em breve, quem sabe, em outros municípios, estados. Que a gente legal, não sabe para onde quer dizer, a gente sabe, mas cada passo na sua vez. Eu acho muito legal, eu considero muito legal quando uma marca ela se liga a uma pessoa. Eu já há muito tempo eu visto Via Condotti, que começou lá em 2005, quando eu entrei no Cadeira Cativa, lá com o Luiz Carlos Reck, ainda com o Edgar Schmidt, fui fazer o Vox Populi, e o Reck, né, um beijo pro Reck, que é um cara que eu admiro muito, foi um cara que me empurrou muito na carreira, para cima, evidentemente. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou amigo dele e sou muito grato às oportunidades. Ele que nos apresentou, eu fazia o programa lá, o Cadeira Cativa na extinta TV2 Guaíba, ele falou: Carlinhos, tem que vestir o Fabiano lá para fazer as entrevistas. E desde então eu visto Via Condotti há muitos anos. E é muito legal quando as pessoas vêm em mim e falam: Fabiano, eu preciso conversar com o Carlos Klein para tentar uma parceria, para buscar como eu faço para comprar em grande número, enfim. É legal quando as marcas têm essa identidade. Você é um cara também muito do marketing, você é vice-presidente de marketing, inclusive, né, do Cindy Lojas. Você aposta muito nisso, né, no marketing para os seus negócios e para a vida de forma geral. Como é que você trata o marketing e que dica você pode dar para quem está nos acompanhando, que é empresário, como ele vai abordar isso dentro da que você exerce hoje na Via Condotti, e que hoje eu brinco, tem ali nomes importantes que vestem Via Condotti, inclusive grandes homens, né? Queridos amigos aí que vestem para tamanhos maiores, porque há uma dificuldade, inclusive, para tamanhos maiores também. Você soube fazer um marketing também visando para estes consumidores que também precisam, né, de uma roupa bonita, uma roupa apresentável, enfim, para eventos, enfim, para andar bem vestido, como a Via Condotti proporciona. Um dos valores lá da formação da Via Condotti é que ela fosse uma marca de moda democrática e eclética. Então, isso envolve questão de valores, né, ter uma banda de preços, de opções de preços bastante ampla. Então, hoje, eu consigo oferecer uma Polo, por exemplo, de R$ 79,90 e uma Polo da Lacoste de R$ 699,90. E atender todo tipo de opções de interesse do nosso consumidor. Tem aquele cliente que ele prefere comprar várias peças e usar no dia a dia, tem aquele que quer uma peça de luxo e tem que quer as duas, que vai precisar de uma Polo para o dia a dia, mas também quer para aquela ocasião especial, um jantar, uma reunião de negócio, uma Polo de grife. E a gente
entende que o comportamento do nosso cliente, que é um homem executivo, que está sempre correndo, ativo, né, trabalhando, a questão de se vestir bem, ela precisa ser atendida de uma forma muito eficiente e eficaz. Então, uma outra opção que um outro valor que nós temos é ter vários produtos dentro do nosso mix. Então, a gente tem o casual, que é a parte mais de polo, camisetas, bermudas, vai para o social e vai para o fast fashion também. Então, tem lá jeans, a gente tem a parte de alfaiataria, quer ir para um casamento, quer comprar um tênis, quer comprar uma calça de moletom para o final de semana. A gente oferece todo esse mix para quê? Para otimizar o tempo do nosso cliente. Quando ele chega na loja, ele consegue se vestir para várias ocasiões, praticamente todas as ocasiões que ele vai se ocupar de segunda a segunda, exceto a parte de esportes, né? Aquela parte mais dry fit que a gente ainda não trabalha. E uma outra opção é a questão do plus size. Nós identificamos que existia uma carência no mercado e como nós produzimos boa parte das nossas peças, a gente consegue fabricar até o tamanho que a gente achar mais conveniente, que tem viabilidade comercial. E o que nós percebíamos comprando os itens de outras fábricas é que o tamanho plus size ele era sempre muito limitado e com uma tabela de medidas que não era adequada ao que os consumidores estavam procurando. Então, nós fomos ajustando a nossa tabela de medidas para conseguir atender esse cliente de uma forma que ele ficasse muito bem vestido, também alinhado, né? Não é porque ele veste plus size que ele tem que ficar vestido feito um saco de batata, que é o que brincavam antigamente. Então, ele vai ficar alinhado e também vai cobrando um preço compatível, porque também existiam opções no mercado, mas que eram muito caras, inviáveis para a grande maioria dos consumidores. Então, nós buscamos esse equilíbrio e conseguimos atingir isso e tem dado muito certo. O marketing, ele é fundamental. Hoje, eu digo que aquele ditado que nós tínhamos antigamente, que era o varejista precisava ter a barriga no balcão. Hoje, além de ter a barriga no balcão, ele tem que ter a cara no celular, né? Ele tem que ter o rosto na tela. As tecnologias, né, as plataformas digitais, elas democratizaram a capacidade que o varejista tem de fazer mídia. Agora, para atrair a atenção do consumidor, ele precisa usar também a criatividade. E uma das opções que nós utilizamos são pessoas reconhecidas na mídia, que têm, né, uma grande penetração nos canais tradicionais de mídia, mas que também estão atuando nos canais digitais como embaixadores da marca. E essa tem sido uma receita de sucesso, onde a gente tem feito algumas parcerias. Claro que gostaríamos de fazer muito mais, mas também existe uma capacidade de investimento, mas que tem dado muito retorno e que foi uma aposta que a gente fez ainda quando nem se falava nisso. Verdade. Esse ano a gente foi para a NRF, né, com uma delegação da CDL Porto Alegre, e lá na NRF um dos temas que foi abordado foi exatamente essa questão das parcerias com influenciadores digitais, né, que são protagonistas também, né, já puxando aqui para o nome do nosso programa, que são protagonistas que têm uma atuação já no digital e que conseguem dar credibilidade para a marca, né, e visibilidade, que é o grande desafio hoje em dia, dada a grande massa, né, de opções que o consumidor tem. Então, tu tens que buscar uma forma de te diferenciar na rede social e tem sido a receita que nós temos utilizado e que tem dado bom retorno. A questão da indicação, né, ela é muito importante e também é algo que o Carlos Klein trabalha muito e eu admiro, que é o ter alguém por trás da marca, né? A Via Condotti, ela tem alguém que está ali representando, que é o Carlos Klein. Ele está na mídia falando, né, sobre aquilo que a Via Condotti tem e trazendo essa, entre aspas, uma responsabilidade com eu estou garantindo que esse produto, que essa experiência será a melhor que você vai ter, enfim, é muito legal esse trabalho. Carlos Klein, nosso protagonista RS desta semana. Carlinhos, nós temos
É um quadro muito legal. Eu, particularmente, gosto muito e já vou dizer que você tem que ser forte a partir de agora, porque tem pessoas que são muito especiais e que fazem com que você se torne o que você é. E você citou aqui, por exemplo, a sua base familiar, isso é muito bonito, eu tenho isso também muito comigo. E pessoas muito especiais quiseram falar com você e trazer o que você representa e por que você é protagonista. Falar do Carlos Klein, apesar da gente se conhecer menos de um ano, é fácil. Isso porque desde que ele entrou na minha vida, ele já me deu zero chances de eu duvidar dos sentimentos e das intenções dele comigo. E desde então, ele vem reafirmando essa certeza através do carinho, da dedicação, do empenho e de todo o incentivo que ele vem me dando. Admirar o Carlos é muito fácil. Ele é um pai de pulso firme, mas ao mesmo tempo de coração mole. Ele é um filho presente, dedicado, um profissional visionário, atencioso e um namorado e pai de pet muito querido e muito dedicado. Falar do Carlos sem me emocionar também é bastante difícil, porque apesar do curto tempo que a gente está juntos, a gente já enfrentou várias coisas, ele já se fez presente na minha vida e fez questão de que eu tivesse presente na vida dele e das pessoas que ele ama também desde sempre. Justamente por todas essas circunstâncias, ele me deixa muito segura para ser exatamente quem eu sou, me deixar à vontade, me deixar florescer, me deixar crescer ao lado dele. E eu acho que isso é uma das qualidades mais admiráveis que ele tem e que eu particularmente aprecio muito. Justamente por tudo isso e por tudo que está por vir é que ele se tornou o protagonista da minha vida logo cedo, né? Quando ele chegou nela. Então, quero te dizer, Carlos, que eu te admiro muito, que tu pode contar sempre comigo e que, se Deus quiser, a gente vai continuar construindo uma história linda e protagonizando muitos momentos e muitas conquistas especiais. Um beijo. Oi, pai. Eu tenho muito orgulho de ti. Tu é um cara incrível, uma pessoa maravilhosa que por onde passa deixa um pouco de ti e inspira todos com teu jeito. Tu é o meu herói, uma das minhas inspirações de vida. Eu sei que tu vai fazer ainda muita diferença nesse mundo. Eu te amo demais. Fala, pai, só passando aqui pra te falar que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de ti, que tu é meu herói, que eu te amo muito, tá? Isso é a minha inspiração. Te amo. Carlinhos, tu és um filho maravilhoso, tenho muito orgulho de ti, sei que tu é um baita de um empresário, um irmão maravilhoso, um filho maravilhoso, um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso, amigo dos amigos. O teu hobby é colecionar amigos e eu sempre tenho muito orgulho de ti, porque tu é a pessoa mais positiva que eu conheci. Para ti não tem tempo ruim. Tu és um baita de um cara, um baita de um exemplo. Te amo muito. Que Deus sempre te proteja e te faça ter muito sucesso. Te amo. Carlos, parabéns pelo ótimo filho que tu és, como empresário, homem de negócios, e que eu tenho muito orgulho de ti, que tenha cada vez mais sucesso na vida e toda a família se orgulha demais de ti. Meus parabéns, tudo de bom para ti. É isso aí, Carlinhos Klein. Merecidas Essa não- homenagens. É. Eu sei que é difícil nessa hora de falar, mas eu me emociono junto aqui. Eu sou repetitivo ao falar isso, parece clichê, mas não é. São amigos, eu me emociono junto, acabo aqui também as lágrimas, porque é muito legal a gente ver esse carinho
E ratificar tudo aquilo que a gente falou durante o programa, né? O quanto as pessoas elas são aquilo que as famílias acabam trazendo para a gente, as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que a gente ama, aqueles que são frutos da nossa vida. E o Carlinhos com certeza merece toda essa homenagem. Agradecer aqui a Camille, que foi um dos nossos canais de busca dessas mensagens, e também a nossa produção aqui, o Otávio São Esteves, que vai atrás para buscar a equipe, enfim, e trazer para a gente toda essa homenagem. Você merece, meu irmão. Não, obrigado, mas essa foi a gente foi sacanagem, hein? Vou ter que me cobrar disso. Muito obrigado aí a todos que mandaram as mensagens aí, pode ter certeza que eu não sei se eu mereço tudo isso, mas agradeço, né? A família Via Condotti aí apareceu boa parte dela, né? Tem ainda pessoal de Canoas, do centro, né? Mas com certeza a Via Condotti só é a Via Condotti porque tem colaboradores, né? Dedicados, comprometidos, capazes, né? Muito profissionais, muito competentes, né? E com certeza só consigo fazer, só consegui chegar até aqui por conta do apoio da família, né? Meus filhos, né? A Camille, que é uma pessoa maravilhosa que apareceu aí na minha vida recentemente, que tem feito muito feliz, e muito obrigado aí por essa surpresa. Capaz, merece. Muito, até a gente fica sem saber o que falar agora, né? Tem que recuperar os sentidos, mas muito obrigado a todos. Mas fica tranquilo que todo mundo passa por isso aqui, viu, Galiza? Jair Cobb, o guri de Uruguaiana também foi assim, mesmo ele que está sempre, né, naquela coisa de estar se arrendo um no outro, mas também se emocionou. A nossa vice-prefeita Betina Vormes, e todos que passam por aqui se emocionam porque realmente é a nossa base, né? Eu não fiz o meu tema de casa. Eu confesso que eu não fiz o meu tema de casa, ando correndo muito nos últimos dias, mas devia ter assistido todos os outros episódios para estar melhor preparado. A gente já deixa para o final por isso, que daí tem muita gente que não chega até lá. Mas a surpresa é boa. É boa. Carlos Klein, protagonista desta edição do nosso Protagonista RS. Carlinhos, o que é ser um protagonista? Ser protagonista é assumir as responsabilidades de querer, né, de fazer um mundo melhor, né, de construir um mundo melhor, mas também reconhecer e estar à frente de pessoas tão maravilhosas, né, oferecer espaço para que elas façam o melhor delas e reconhecer isso, e é isso. Acho que é principalmente a questão de liderar com o coração, né, com a mente, com a cabeça, mas também com o coração. Irmão, parabéns pela tua história, parabéns por tudo que você vem construindo a cada ano. Eu sei que tem muitos desafios pela frente ainda que você vai estar abraçando e com certeza fazendo acontecer, porque você tem isso que você disse. É razão, é emoção, mas fundamentalmente fazer o bem. E eu tenho muito orgulho, e às vezes as pessoas falam, isso é papo, não é papo. O Carlos Klein é um exemplo de uma relação comercial que virou uma amizade que transcende a relação comercial, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que sou teu amigo, agradecer porque és inspiração não só para mim, mas para muitas outras pessoas que estão ao meu redor, e és inspiração para a tua equipe. A gente vê isso quando a gente entra na Via Condotti, em qualquer uma das lojas, pergunta pelo Carlos Klein, é uma admiração muito grande. Não é por acaso que a Via Condotti, aqui nos eventos do Shopping Total, sempre quem vence o melhor atendimento é alguém da Via Condotti. A Zorani tem sido esse destaque, mas tantos outros também têm a mesma capacidade. Canoas a mesma coisa. Então isso prova realmente que quando se tem um líder que inspira, eu não tenho dúvida que é um líder que faz acontecer, e você é esse cara que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo e que é um protagonista aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, meu irmão. Parabéns pela história. Obrigado pela presença, pelo teu tempo. Muito obrigado e obrigado pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, né, por fazer, liderar e ser o grande fundador, né, do protagonista. Tu é um grande protagonista. Obrigado, pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, né? Eu sou um admirador do teu trabalho, de toda a tua trajetória, que eu conheço uma partezinha dela, então muito obrigado e conta comigo sempre. Merece, irmão. Parabéns Obrigado. pelas mensagens. Valeu. Carlinhos Klein, o protagonista RS desta semana. Eu me emociono junto e fico muito feliz de poder ver essa valorização. Eu sou muito contra, Carlinhos Klein, as homenagens póstumas. Não que elas não tenham que ser feitas, elas têm que ser feitas sim. Mas o mais importante é que as pessoas saibam em vida aquilo que elas representam, aquilo que elas inspiram.
E eu, principalmente depois de tudo que aconteceu comigo no ano passado, que você sabe, Sim. eu mais ainda tenho procurado fazer isso, que as pessoas saibam o quanto elas são importantes para a sociedade, para a família delas, principalmente. Sempre isso acontece, mas a sociedade tem que conhecer as pessoas que fazem a diferença. O nosso Protagonista RS volta na próxima semana. Você assiste de novo esse programa a qualquer momento na programação da Poa Streaming TV nos horários alternativos e também no YouTube Poa Streaming. Muito obrigado. Home 7200 na Ipiranga, 7200. Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, está na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, aqui em Porto Alegre. Academia Treinar, na Mariante 438, são 22 anos de Academia Treinar. E também, sempre conosco, tamo junto, Baitinga, o maior people place da América Latina. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado à nossa equipe técnica com Eduardo Azevedo, Flávio Mota e Tabson Esteves. Até a próxima semana com mais uma edição do Protagonistas RS.